A gente vai dar continuidade à palavra que o Senhor gerou no meu coração, de Tiago. Eu senti desejo de estar trazendo nas minhas oportunidades aqui na casa, durante um tempo, falar sobre Tiago, né? A Bíblia, a palavra, a epístola universal de Tiago. Então, a gente já falou sobre o capítulo 1, sobre provas, sobre tentações, sobre a gente não é tentado por Deus, a gente é tentado pelas nossas próprias cobiças. Deus permite nos provando para que a gente venha conhecê-lo mais e principalmente não só conhecê-lo, mas conhecer também a nossa, muitas graças, as nossas fraquezas, aquilo que para nós é inclinação. Por que eu falo isso? Porque a gente precisa se conhecer. Cada um conhecendo as suas debilidades, as suas inclinações, fica mais ligado quando vem as bandejas de Satanás. Não é verdade? Vem aquelas bandejas bonitas de prata, cheias de imundícia ali. Quem sabe das suas dificuldades, aquilo que tem dificuldade, consegue. Então, o Senhor permite. A gente falou na semana passada, pelo menos tentamos falar, né? Porque foi uma glória aqui de chuva, de tanta coisa que só Jesus, né? Mas a gente tentou falar um pouquinho sobre sermos cumpridores da palavra, a palavra de Deus como um espelho, onde a gente olha para ela e ela reflete. A gente olha para ela e ela reflete. Mas quando a gente sai da palavra e não, a gente esquece. Então, a gente precisa sempre se olhar, porque a palavra ela precisa ser aquela que vai refletir não a minha luz, não a minha beleza, mas a luz de Cristo e a beleza de Cristo, aquele que precisa parecer, o que nós precisamos parecer com Cristo. E falamos sobre a religião pura, imaculada, porque o pastor está falando, eu quero falar um pouquinho sobre a palavra religião. A palavra religião, quando o homem pecou, o homem foi desligado de Deus. Então, Jesus ele veio para trazer a ligação. Então, significa religare. O pastor Corrina, que eu falei bonito em latim. Religião significa religar, religare. Onde o homem foi ligado novamente, através de Cristo, a Deus. Então, a gente fala assim, pastora, a senhora está dizendo, então, que a religião tal não é religião? A religião tal está ligando, através de Cristo, o homem é Deus? Pensem aí, não vou citar porque a gente vai para a internet para não ficar uma coisa, né, ali. A religião lá, ela te liga através de Cristo a Deus. Então a gente entende perfeitamente que a religião perfeita, que ele fala aqui, atende, Tiago, que é manter-se incontaminado do mundo e ajudar os órfãos e a viúva. Jesus, ele veio, nos ligou novamente em Deus, e através dessa ligação que nós temos em Deus, a gente não fica de braços cruzados, só desfrutando da bênção que é ser filho de Deus, a gente também é levado pelo próprio Deus a fazer aquilo que ele fez. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho, certo? O filho amou o mundo de tal maneira que se deu. Nós amamos o Filho, encontramos nele a vida e nos damos. Então, não é sobre nós, é uma coisa que eu vou falar, não é sobre nós, nem sobre o que podemos fazer. É tudo por causa dele e por causa dessa pessoa que está aí do teu lado. Olha para ela. É isso aí, filho. O próximo. Nunca é por causa de você. Pastora, mas eu tenho alguns pedidos para fazer para Deus. Eu queria que Deus salvasse isso, eu queria que Deus fizesse aquilo. Pensa um pouquinho mais em Deus. Coloca Deus em primeiro lugar e pensa no teu próximo. Você vai ver que as coisas vão fluir. Amém? E hoje a gente vai falar do capítulo 2 de Tiago. A gente vai falar, se Deus quiser, até o 13. Do 1 ao 13. Porque depois vai falar de fé sem obras. E a fé sem obra eu vou deixar para uma outra oportunidade. O pastor que estaria pregando aqui hoje, mas pastor, né, fez arte, está com o ouvido... Ele é um produtor de cera mesmo, já normal. Ele é uma pessoa que já produz, né? Mas aí aconteceu e aprove o Senhor estarmos aqui. Amém, igreja? Vamos lá. Tiago, capítulo 2,
do primeiro versículo até o versículo 13. A gente vai estar lendo um pouquinho essa palavra e eu quero que o Senhor, por misericórdia, me use. Porque sempre é por misericórdia, mas tem hora que a gente se prepara, amém? Hoje eu não consegui me preparar. Estive lá com a Lídia, né? Estivemos lá naquele lugar. E amém, igreja. Vamos lá. Meus irmãos, não tenhais a fé de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Preste bastante atenção, gente, nessa leitura, porque a própria leitura ela já vai trazer assim para nós um esclarecimento muito grande. Vou ler novamente um. Meus irmãos, não tenhais a fé de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Porque se no vosso ajuntamento entrar algum homem com um anel de ouro no dedo, com trajes preciosos, e entrar também algum pobre com sórdido traje, e atentardes para o que traz o traje precioso, e lhe disserdes, assenta-te, tu aqui no lugar de honra, e dissestes ao pobre, tu, fica aí em pé, ou assenta-te abaixo do meu estrado. Porventura não fizeste distinção entre vós mesmo, e não fizeste juízo. Cadê a pedra? A pedra, isso. E não fizeste juízo. Espera aí, Jesus. De maus, e não fizeste juízo de maus pensamentos. Versículo 5. Ouvi, meus amados irmãos, porventura não escolheu Deus aos pobres deste mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam? Mas vós desonrastes o pobre. Porventura, não vos oprime os ricos e não vos arrastam aos tribunais? Porventura, não blasfema eles o bom nome que sobre vós foi invocado? Todavia, se cumprirdes conforme a Escritura, a lei real, amarás ao teu próximo como a ti mesmo, bem fazeis. Mas se fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado e sois condenados pela lei como transgressores. Porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Porque aquele que disse, não cometerás adultério, também disse, não matarás. Se tu, pois, com não cometeres adultérios, mas matares, está feito transgressor da lei, assim falai e assim procedei, como devendo ser julgado pela lei da liberdade. Porque o juízo será em misericórdia sobre o que não fez misericórdia, e a misericórdia triunfa no juízo. Amém? Vocês conseguiram perceber um pouquinho o que essa palavra ela quer dizer? É engraçado porque Tiago vivia num tempo diferente do nosso, mas é uma carta que... Fala, amor. Morreu? Amém. É uma carta... Essa semana vamos comprar celular novo, né, pastor? Amém, igreja? Aí. É uma carta que é muito contemporânea, é uma carta que fala muito da nossa própria realidade. Se a gente for ler esse texto aqui, a gente pensa assim, eu acho que naquela época não tinha distinção de pessoas, mas tinha distinção de pessoas. Quando alguém entrava lá na sinagoga, quando alguém entrava nas reuniões trajado bem, trajado com um anel de ouro, trajado com a vestimenta, era colocado num lugar de honra. Quando aquele pobre moribundo, ou a pessoa que não tinha muita beleza exterior, era colocado de qualquer maneira. E o Senhor vai falar com a gente assim, vocês não podem fazer isso, porque isso é errado. Não é assim que funciona o reino dos céus. Não é assim que deve ser tratado as pessoas. Será que nós fazemos isso aqui na casa? Porque é muito fácil, talvez, a gente julgar as igrejas lá fora. Mas será que nós aqui na casa tratamos as pessoas com distinção? Eu estava ouvindo uma pessoa essa semana, inclusive caiu de paraquedas a mensagem daquele pastor, que eu não sei nem quem é. Eu estava ouvindo sobre um tema e caiu a coisa. Ele estava falando que ele é o pastor coach, a verdade é essa, ele é coach. Ele, inclusive, ele ajuda até jogadores de futebol. Ele é coach mesmo, para a pessoa ficar rica. Porque o coach, ele tem isso, né?
E ele estava falando, se vocês acham que as pessoas me procuram para serem assistidas por mim porque eu sou pobre, você acha que se eu fosse um mendigo, alguém ia procurar a minha ajuda? Mas as pessoas procuram a minha ajuda para meus conselhos, no aquilo que eu posso dar, porque eu sou uma pessoa que eu sou muito bem sucedida, que eu alcei lugares, eu alcancei lugares. Então, não espere que as pessoas te reconheçam se você for uma pessoa que não tem nada, for uma pessoa pobre. As pessoas vão reconhecer você pelo que você tem. E eu fiquei ouvindo, Paulinho chegou do trabalho e falou assim, mãe, esse cara está falando um monte de besteira. E desligou o cara falando. Mas eu fiquei pensando aquilo ficou na minha cabeça. Aquilo ficou na minha cabeça exatamente por isso, porque as pessoas, elas são medidas de acordo com aquilo que podem oferecer. Vamos lá, deixa todo mundo. Aí o pastor vai comprar um celular novo, gente. O celular dele tá ruim. Ele vai comprar essa semana. Amém, igreja? Amém? Porque ele faz live, né? Ele precisa de um celular novo. Amém, pastor? Ele tá surdo. Seguiu, meu amor? Então, voltando aqui ao assunto. Eu fiquei pensando naquilo. Você procuraria uma pessoa derrotada para tirar algum conselho sobre finanças? Sim ou não? Sinceramente. Uma pessoa que é endividada. Eu preciso de um conselho de uma pessoa, né? Você procuraria? Uma pessoa que mora na rua vai lá conversar com o mendigo, querido, por que você está aqui? Aí o mendigo vai falar assim, porque isso, porque aquilo outro. Vou seguir teu conselho, você é um exemplo para mim. De certa forma, ele tinha razão. Mas, de certa forma, esse pensamento é um pensamento errado. Porque uma coisa é você pedir conselho, é lógico. Você não vai pedir conselho para qualquer pessoa. Pode ser até uma pessoa que tenha dinheiro, aparentemente, mas você sabe que tem muita gente que tem dinheiro que é endividada, sim ou não? Muita pessoa que tem condições financeiras que vive no buraco, sim ou não? Né, Lúlia? A Lúlia, ela é formada em finanças pelo Reino dos Céus. Ela ajuda algumas pessoas que têm empregos bons, muito bom, que ganham muito bem, totalmente endividadas, porque a questão de endividamento não tem a ver com você ganhar muito ou pouco, tem a ver com a administração. Mas quando a gente vem para o reino de Deus, gente, a gente vem para o reino de Deus, o reino de Deus, ele coloca as coisas nos seus devidos lugares. Porque para o mundo você é um número. Para o mundo você é testado pelo que você ganha. Para o mundo você é testado se você tem um grau de instrução grande, se você tem uma faculdade, se você tem um mestrado, se você tem um doutorado. Uma vez eu ouvi exatamente isso que eu vou falar para vocês. Uma pessoa falou assim para mim. Tem pessoas que pregam muito bem, mas não são chamadas para grandes eventos. Mulheres que pregam muito bem, homens que pregam muito bem, mas não são chamados para grandes eventos porque não tem nenhum doutorado. Por exemplo, Ana, você é uma bênção, mas não te chamariam para você fazer parte de algum culto de uma igreja muito grande, porque geralmente quem chega a esse lugar é alguém que foi ex alguma coisa, ou cantou num grupo muito grande de louvor e saiu, ou é doutor em alguma coisa, neurociência, principalmente psicologia. Hoje psicologia está no ápice. Vocês estão entendendo? O mundo trata a gente assim. O mundo, você é medido pelo que você tem. Se você é meio letrado, se você fala meio devagar, se você não fala um português muito certo, né? Ou tantas outras coisas, você não é colocado em lugares de destaque. Mas eu não quero dizer para vocês, meus amados, minhas amadas irmãs, sobre lugares de destaque. Eu quero falar para nossos corações aqui nessa noite sobre a gente não fazer acepção de pessoas. Porque a gente tem essa tendência, a gente tem essa inclinação. É só você pensar um pouquinho.
Pensa aqui na igreja e nos gatos que moram aqui na igreja. Tá entendendo? Vou embora. Tá entendendo? Pensa, porque tem gente que a gente torce o nariz. Pessoas que às vezes aparecem na igreja só para pedir. Verdade ou mentira? Em dias estratégicos, verdade ou mentira? Aí vem Jesus, vem Tiago, né? E fala assim, vocês não podem fazer acepção de pessoas. Não tapa na cara, sim ou não? Porque você distingue uma pessoa da outra. A gente faz isso naturalmente. Não pense em você que você é super santo, ativar, e você está aí, ó, não, pastora, para mim eu considero o menor. Não, a gente não é assim. A gente é pecador miserável. A gente, inclusive, a gente trata pessoas de acordo com o que aquela pessoa proporcionou para a gente. Existe um certo sentimento de gratidão. Eu tenho uma gratidão muito grande pela vida da Lídia, por isso, mas pela Celeste eu não tenho gratidão, não, porque a Celeste nunca fez nada por mim. Verdade ou mentira que a gente não é assim? A gente é assim. Às vezes, gente, eu estou lá naquele Facebook e aparece assim, aniversário de uma pessoa. E eu penso assim, eu não vou dar parabéns para essa pessoa, só a pessoa nunca me deu parabéns. Verdade ou mentira? Olha aí os pecados aparecendo. É assim. A gente é assim. Aí a gente, às vezes, lê a palavra, essa opção de pessoa, a gente só vê o contexto que ele está falando assim, se chegar alguém aqui bonitão. É claro que aqui na igreja o pastor não vai dar honra, gente, para quem bonitão chegar aqui. Você sabe como o teu pastor é. Já chegou gente aqui bonitão, inclusive, o pastor não dá oportunidade. Você sabe como o teu pastor é. Bonitão que eu falo assim, às vezes, uma vez eu me lembro que uma pessoa falou, pastora, fala para o pastor dar uma oportunidade, pastor. Porque ele tem dinheiro. Ele tem dinheiro, ele vai ajudar a gente na obra desse lugar. Deus mostrou no carro da pessoa um símbolo da maçonaria. Aí o pastor falou, nem morto eu dou oportunidade. A pessoa não entendeu muito bem. Mas a gente, assim, talvez você fale assim, não, aqui o pastor ele é muito cuidadoso, o pastor não vai dar oportunidade. Não, o pastor vai ter cuidado. Mas a gente faz distinção de pessoas. A gente faz, gente, a gente faz. A gente julga a pessoa. Fulano é muito tagarela, eu não quero muito papo com ela. Fulano é muito assim, a gente faz. E por que eu estou trazendo essa palavra para os nossos corações? Por que o Senhor está falando conosco aqui nesse lugar? A gente não pode perder a nossa essência do reino e a nossa essência do evangelho. A gente tem aqui na nossa casa pessoas que a gente se identifica mais e pessoas que a gente se identifica menos. Olha que é uma casa pequena. Existem pessoas que são mais amistosas, pessoas mais quietinhas. É uma casa pequena. Pessoas que talvez você vá abrir teu coração e pessoas que talvez você não vá abrir teu coração. Isso não, a acepção de pessoa não quer dizer que você tem que abrir teu coração para todo mundo, não. Não abra não, pelo amor. Tá? A gente tem que ter cuidado, guardar. Mas a gente não pode tratar as pessoas com distinção. Com toda a luta que nós temos, com toda a dificuldade que nós temos de lidar com as pessoas, a gente precisa permanecer assim. Aí ele fala de uma coisa que eu achei assim pesado. Versículo 5, vê se vocês não acham pesado. Olha o que diz. Ouvi, meus amados irmãos, porventura não escolheu Deus aos pobres deste mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam? Não é uma palavra difícil? Como assim? Deus só escolheu o pobre? Deus só escolheu o pobre? Se for assim, estamos bem pra caraca. Vamos pensar, vamos lá nos discípulos, gente. Vamos lá nos discípulos. Pedro, Tiago, João, no barquinho. Pedro, Tiago e João, eles tinham uma companhia de pesca. Aquela cidade ali era uma cidade que era dois trabalhos que se tinha ali. Agricultura e pescaria. Se eles tinham uma companhia de pesca e vendiam seus peixes, eles eram pobre de Marredeci? Não. Não posso falar que eles eram ricos, certo? Até porque a Galiléia era um lugar de pobre, tá? A Galiléia era considerado um lugar de pobre. Mas que eles não eram miseráveis, certo? Tá bom. Vamos lá, outra pessoa. Mateus. Quem era Mateus, que foi escolhido pelo Senhor?
Mateus era publicano. Como que acontecia? Mateus era um judeu, a raiva que o pessoal tinha do publicano por causa disso. Mateus era um judeu e Roma contratavam pessoas para tirar os impostos dos próprios judeus. Às vezes contratava judeus para tirar impostos dos próprios judeus. E esses publicanos, fiscais. Alguém conhece? Parece com o dia de hoje? Igualzinho. Eram fiscais e cobravam muito mais. Você lembra do Zaqueu? Como Zaqueu, eu quero subir? Entendeu? Ele falou, Senhor, se eu roubei alguém, eu vou dar 4 vezes mais. Por quê? Ele sabe que ele defraudou. Era normal alguém defraudar. Mateus era uma pessoa talvez considerada rica. Ladrão, mas rico. Tomé não era pobre. Tomé não era pobre. Judas era um judeu legítimo. Muito letrado, conhecedor de muita coisa. Então, se a gente for pensar que Deus só escolheu os pobres, a gente vai cair naquele erro lá de Pedro. Então quem vai poder se salvar? Ninguém vai poder se salvar. Não é questão, essa pobreza aqui, assim, não é só de condições. É claro que a pessoa que está passando por necessidade acaba buscando mais ao Senhor. Verdade ou mentira? Não é verdade? Quando a gente está passando pelo vale, a gente não busca mais ao Senhor. Quando a gente está bem pra caramba, a gente não esquece. É claro que as pessoas que talvez tenham poucas condições acabam buscando o Senhor, acaba sendo um alento estar na presença do Senhor. Mas não significa que só os pobres vão entrar no reino dos céus. Aí eu lembrei de um texto que está lá em Mateus, não precisa abrir não, tá, Lúlia? Mateus capítulo 5, versículo 3, que fala assim, bem-aventurados os pobres de espírito, porque eles herdarão o reino dos céus. Aí eu lembrei do próprio Cristo. O Rei da Glória, como ele falou aqui, o Senhor da Glória. Filipenses capítulo 2, não precisa saber, a gente vai falar um pouquinho. Filipenses capítulo 2, o Senhor da Glória veio até aqui, se esvaziou, se despiu, tirou a roupa de glória, tirou a roupa de ser Deus e vestiu-se de roupa de humano, vamos dizer assim, se tornou um homem para morrer de morte e morte de cruz. Vamos voltar um pouquinho. Jesus nasceu e foi colocado aonde? Dentro de uma estrebaria. O seu berço era uma manjedoura. Um rei ser colocado dentro de uma manjedoura porque não havia lugar. Pastora, mas ele recebeu lá dos magos, dos reis magos, que não eram 3 não, tá? A Bíblia não fala 3 não, tá, gente? Eram os reis magos, pode ter sido, porque vieram 3 presentes, as pessoas que falam que eram 3. Tem até nome, o pessoal até fala dos nomes, mas não está na Bíblia. Ele recebeu ouro, mirra e incenso. Realmente, aquele valor que receberam, acredita-se que foi o dinheiro que sustentou Jesus até os 30 anos. Foi a provisão que Deus enviou. Mas Jesus era carpinteiro. E carpintaria naquela época também era um emprego show. Porque as pessoas viviam de ter os móveis, de ter as coisas. Então, quem vendia móveis naquela época, fazia carpintaria, também não era um pobre. E dizem outras pessoas que se Jesus foi carpinteiro e morava na frente da praia, eu também tenho que morar. Porque Jesus tinha uma casa em Cafarnaum, em frente da praia. Aí as pessoas usam as coisas e defraudam tudo. Porque, gente, lá era rodeado de praia, pelo amor. Mas Jesus não veio pregar o reino desse mundo. E o que eu quero falar aqui, que a gente não vai pregar o reino desse mundo. Quando se fala de pobre na Bíblia, pensa no pobre de espírito. Pensa naquele que tem que chegar na presença de Deus vazio de si mesmo. Porque se você chegar na presença de Deus com 1 milhão, com 1.000 reais, com 100 reais, com R$1, com 1 centavo, o que isso significa para Deus? Fala para mim. 0, 1 milhão, 100 mil, 1.000, 10 mil, 1 centavo. Deus precisa de dinheiro? Deus ele vai olhar melhor para quem deu 100 mil, ou para quem deu 10 mil, ou para quem tem ou não tem? Deus não olha para a quantidade. Deus não olha para o que é perecível, porque dinheiro é perecível. Você tem hoje e amanhã já acaba. Deus ele olha para aquele coração que se rende a Ele.
para aquele que se coloca na presença dele e fala, Senhor, eu quero me esvaziar de mim, como a gente canta. E se esvazia do que acha que é. Ah, Deus pesa na balança sim, pastora, se a pessoa tiver um doutorado. Deus, você acha que qualquer doutorado, mestrado, diante da sabedoria de Deus significa alguma coisa? Pastor, então a senhora quer dizer que a gente não pode estudar? Não estou falando sobre isso. Não estou falando sobre isso. Eu estou falando sobre a gente querer achar que Deus ele pode ser ganho por algumas coisas que a gente acha muito valorosas. As coisas do mundo não são iguais às coisas que Deus coloca como prioridade. O que Deus coloca como prioridade não tem a ver com o que o mundo coloca prioridade. O que Deus ele quer quando ele fala aqui sobre ser pobre, sobre os pobres deste mundo serem ricos, significa aquele que entende a sua pobreza, aquele que entende a sua miséria, porque a própria palavra misericórdia significa que Deus colocou o coração dele na minha miséria, porque diante de Deus todos pecaram, todos extraviaram, todos foram destituídos da glória de Deus. Rico, pobre, muito milionário, sem nenhum dinheiro. Todos. Aí ele vem com o coração dele e coloca o coração dele na nossa miséria. E faz da gente o quê? Que a gente cantou hoje? Faz da gente filho de Deus. Uma identidade. Coloca o nome dele lá. Filha de quem? Filha do Deus Todo-Poderoso. Do Senhor da Glória. Então a gente precisa entender isso. Eu quero ler com vocês agora um texto que está lá em 1 Coríntios, capítulo 1. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo... Deixa eu ver aqui. 23 em diante. Primeira Coríntios, capítulo 1, versículo 23 em diante, diz assim. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens. E a fraqueza de Deus é muito mais forte do que os homens. Porque, bem vedes, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Ele não fala que nenhum. Olha só, vou ler novamente o versículo 26. Porque bem vedes, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Deus chama nobres? Chama, não muitos. Por quê? Porque eles não se esvaziam. Eles acham que pelo seu dinheiro, pela sua sabedoria, pelo seu entendimento, pelas suas indicações, eles conseguem as coisas. Não dependem de Deus. Deus tem chamado filhos que dependam dele. Por isso que muitos de nós, na condição que nós temos, financeiramente falando, por exemplo, a gente estava falando de saúde hoje. Estava conversando eu e Salete falando da saúde. Se a gente depender da saúde para curar a gente sabe como que está a nossa rede de saúde. UPA, Clínica da Família, hospitais, com tudo isso que está acontecendo. A gente sabe como que está. Mas a gente sabe que temos um Deus que está acima da saúde, da rede, de tudo isso que nós temos vivido, e nos ajuda dentro das nossas fraquezas, dentro daquilo que nós temos limitações. Existem pessoas que morreram de Covid ricas, que ficaram internadas lá no Copstar, inclusive, com o pulmão fora, funcionando. Morreu. Por quê? A senha chamou, acabou. Mas a gente às vezes, a gente não entende os propósitos de Deus em nada. Existem pessoas pobres que morreram? Muitos. Existem pessoas que sobreviveram? Mais do que morreram, inclusive. Só que noticia, a Margot ficou muito mal, gente. Ficou muito mal. A língua inchar
de não conseguir respirar, de dormir sentada. Quando deitava, né, Margot? Parecia que estava sendo afogada. Dela falar que achou que não ia mais ver a gente aqui. Mas graças a Deus, está aqui. Por que está aqui? Por que Jason está aqui ainda? Por que pessoas aqui tiveram Covid e estão aqui? Ela, graças a Deus, ela conseguiu segurar de não ir para o hospital. Graças a Deus. É muito triste. É muito triste. E a gente, por que está vivo ainda? Porque Deus tem um propósito. Está vivo ainda? Respira fundo, gente. Está vivo? É tão bom respirar, né? Porque Deus tem um propósito. E a gente precisa aproveitar esse propósito que Deus nos deu. Sendo nobre ou não sendo nobre, tendo tudo ou não tendo nada. Olha o que continua falando aqui. Versículo 27. Vê se você se encaixa. Vê se você está aí dentro dessa lista. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo. Tem algum louco aqui? Olha aqui que diz. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para quê? Para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas fracas deste mundo. Tem algum fraco aqui? Somos nós, né? Para confundir os fortes. Deus escolheu as coisas vis deste mundo. Gente, vil é pesado. Porque quando fala de vis, fala de pessoas que não têm nenhuma reputação. Aí você vai falar assim, não, pastora, pelo amor de Deus, eu sou uma pessoa honesta, pago minhas contas. Mas mesmo a gente sendo honesto, pagando nossas contas, a gente é pecador miserável. A gente já cometeu muitas coisas. A gente já fez muitas coisas erradas. Se fosse por merecimento, por isso que às vezes a gente fala assim, não, merece. A gente fala assim, não, a gente não merece. Quem conhece mesmo a graça sabe que ninguém merece. Às vezes a gente fala assim, mas fulano merece. Merece, gente. A gente não merece nada. É de graça mesmo. Aí Deus escolheu as coisas vis deste mundo. Olha aí, ó, as desprezíveis, as que não são, para aniquilar as que são. Aí o resultado. Para quê, pastora? Por que Deus fez isso? Por que Deus chamou os pobres? Por que Deus chamou os miseráveis, os vis, os fracos, os loucos? Para que nenhuma carne se glorie perante ele. O propósito foi só esse. Porque se você tivesse muito estudo, nós, muita inteligência, muito doutorado, mestrado, muito dinheiro, talvez você falasse assim, mas claro que Deus me escolheu. Eu sou a top. Não tenho pecado nenhum, eu respeitei meus pais, nunca desonrei os meus pais, nunca desonrei minha mãe, nunca cometi um adultério, nunca menti. Aí ele vai falando, inclusive isso aqui lá em Tiago, olha aqui, ó. Tiago capítulo 2, voltando, Luli. Olha o que ele diz aqui no versículo 7 em diante. Porventura não blasfemo a ele o bom nome que sobre vós foi invocado? Todavia se cumprirdes conforme a Escritura, a lei real. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Bem fazeis. Porque é isso que ele nos chamou para fazer. Mas olha só o versículo 9. Mas se fazeis acepção de pessoa, cometeis pecado, e sois condenado pela lei como transgressores. Porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Então, se a gente for pensar aqui, vamos pensar lá, eu não vou falar das 603 leis não, porque é muita coisa. 613, né? Ou 603, 613. 13. Vou falar das 613 não, vou falar só dos 10 mandamentos. Não farás para ti imagem de escultura. Não terás outros deuses diante de ti. Não falarás o nome de Deus em vão. Guardará o dia de sábado para santificar ao Senhor. Honra teu pai e tua mãe para que prolongues teus dias aqui na terra. Não adulterarás. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, o bicho do teu próximo, o carro do teu próximo, a loja do teu próximo, a bolsa do teu próximo, a roupa do teu próximo, o sapato do teu próximo. Não cobiçarás. Não roubarás, não furtarás, né?
Alguém se identificou? Eu acho que só no honrar pai e mãe, eu acho que todos nós já pecamos. A gente, com toda a honra que a gente que nós demos aos nossos pais, a gente tropeçou nesse com certeza. O nome de Deus em vão? Misericórdia. Não farás para ti imagem de escultura? Quantas vezes a gente pega pessoas e coloca no lugar de Deus, gente? Porque a gente acha que é só uma imagem. É também. Mas quantas vezes a gente pega uma pessoa e idolatra aquela pessoa, principalmente pessoas da TV, novelas e redes sociais, agora os influencers, os youtubers. E tudo que o meu mestre falar, faremos todos. Se não fizer, ganharemos bolo. A gente está nesse nível. Então aqui ele vai falando, ele vai exatamente, olha, a Bíblia fala, amarás ao teu próximo como teu mesmo. Se você faz isso bem, legal, bonito, é isso que a Bíblia manda. Mas se você faz acepção de pessoa, você cometeu pecado. Por quê? Você cometeu pecado e eu cometemos pecado. Porque a gente volta lá para Coríntios, Deus escolheu os loucos, os vis, os desprezíveis. E quem são esses? Eu, você, todos nós. Pode ser que Deus levante uns para um cargo, outros para outro cargo, outros para um ofício talvez de liderança, mas continuamos iguais. Vocês estão entendendo? Não podemos menosprezar a liderança que Deus colocou sobre a vida do pastor. Não podemos. Deus chamou ele, é líder. Devemos respeitá-lo. Devemos respeitá-lo, honrá-lo por ser pastor. Mas ele não é melhor do que você. Ele não é melhor do que a mim. Vocês estão entendendo? Porque as pessoas confundem. Até endeusam. Não estou falando do Dudu em si, mas tantos líderes aí viram deuses. E a gente, se errar num ponto, peca, erra, né? Transgride todos os 10 mandamentos. Então, o alerta que Deus está querendo nos trazer hoje. Primeira coisa que eu quero destacar. Seja pobre diante da presença do Senhor. Seja pobre, mas vai pobre mesmo, vai pobre miserável. A gente já pregou sobre isso aqui na igreja, mas vai como se não tivesse nada porque você não tem nada. Talvez você fale assim, não, pastora, mas eu tenho meu trabalho. Tá, quem te dá força para trabalhar? Quem te deu o emprego que você tem? Quem te ajuda a sustentar o salário que você tem? É você ou é Deus? Deus, então você não tem nada. Ah, pastora, mas eu tenho saúde para trabalhar. Tá, mas quem te deu a saúde para você estar de pé? Quem te deu a inteligência para você fazer o que faz? Deus, então você não tem nada, tudo é dele. E tudo que a gente for ver, a gente vai ver que a gente depende totalmente do Senhor. E essa palavra que eu quero deixar para os nossos corações, a gente vai estar cantando um louvor, Lúlia, quero me esvaziar. E a gente vai estar colocando as nossas vidas diante do Senhor. Mas vai vazio mesmo, vai bem vazinho, vazinho, para ser cheio. Porque Deus não vai encher aquele que está cheio de si. Deus vai encher aquele que fala. Eu me lembrei até de uma palavra, de uma eu acho que é uma parábola, né, do publicano e do que entram no templo. E o publicano fala assim, graças a ti, Senhor, eu te dou graça que eu não sou como esses publicanos miseráveis. Aí o publicano bate no peito assim, tenha misericórdia de mim que sou pecador. Aí Jesus fala assim, quem entrou no reino dos céus justificado? Aquele que bateu no peito, mesmo sendo pecador miserável, mas bateu no peito, eu não sou digno de estar na tua presença. Que a gente seja esse. Mesmo que talvez eu e você tenhamos feito tudo certo, temos feito tudo conforme tinha que fazer, mas que a gente entre na presença do Senhor vazio do eu, vazio da nossa própria vontade, vazio da nossa própria, dos nossos achismos, daquilo que a gente acha que é certo ou que é errado, para que Ele venha nos instruir e nos ensinar em nome de Jesus.